Fala galera do Estudo Play, professor Eric Anderson passando aqui para aquela super dica de língua portuguesa, algo muito importante para a nossa comunicação, especialmente a comunicação escrita. Afinal de contas, quando nós escrevemos, é muito importante estarmos preocupados com a clareza e com a correção do nosso texto, para garantir que a comunicação ocorra da maneira que atenda às nossas expectativas. E agora a gente vai falar um pouco sobre crase. Vamos falar da crase relacionada ao aspecto da clareza no texto e também da sua correção. Algo muito especial sobre crase são as situações das locuções femininas. A gente vai colocar na tela agora aí para você. Quando é que a crase está relacionada a uma situação feminina, de locução feminina? Ela é chamada de crase fixa, porque ela vai funcionar como um acento distintivo. Então nós temos as locuções com ideia de onde, quando e como, ou seja, lugar, tempo e modo. Essas locuções podem ser adverbiais, às vezes, à noite, à esquerda, às pressas. Elas podem ser prepositivas, à procura de, à luz de, à base de, à beira de. E elas podem ser ainda locuções conjuntivas, como à medida que e à proporção que. A gente vai ver aqui um exemplo bem prático de situação de locução feminina. Virar à direita com crase e virar à direita sem crase. Vem aqui no quadro comigo, rapidinho para a gente pensar. Olha só, quando a gente tem à direita, eu já sei que isto aqui significa algo diferente de à direita sem o acento grave. Logicamente, quando eu digo à direita sem o acento grave, eu estou usando simplesmente o substantivo feminino. A palavra direita está sendo usada como substantivo. Por exemplo, a direita está no poder. A direita conquistou as eleições. Eu estou usando simplesmente o substantivo direita. Mas quando eu digo vire à direita, eu tenho aquela ideia de lugar. É para virar onde? Então a dica é: situação de locução feminina. Você vai fazer uma das três perguntas. Onde? Lugar. Quando? Tempo. Como? Modo. Se eu digo, por exemplo, que alguém vai comprar algo à vista, eu preciso usar o acento grave? Olha a clareza. A crase está ligada não só à correção, mas à clareza também. Comprar à vista significa o modo como eu vou fazer essa compra. Comprar à vista significa que eu vou deixar alguém cego. Eu vou comprar a visão de alguém. Então, ó, à vista aqui seria o substantivo. Por exemplo, você tem lá um apartamento, um imóvel que tem uma vista para o mar. E você quer vender essa sua vista para alguém. Então, eu vou comprar à vista que você está colocando à venda. Não tem crase. Mas se eu vou fazer o pagamento com o dinheiro sem parcelar, aí é modo. Então, se for comprar como? À vista é com crase. Comprar o quê? Vai ser simplesmente à vista sem crase. Percebeu como é importante? Vamos ver mais algumas situações? Então, aí na sua tela a gente tem virar à direita é simplesmente você manobrar o veículo para a direção da direita. E virar à direita é isso aqui, ó. Vem aqui comigo. Eu tenho, por exemplo, a mão direita e a mão esquerda. Pronto, eu vou virar à direita. Eu estou virando o quê? Não tem crase. Mas eu estou conduzindo um carro e de repente o GPS me dá o comando: vire à direita. É para eu virar para onde? Aí à direita passou a ser ideia de lugar. Lugar, tempo e modo. Onde, quando e como. Você vai colocar se a locução for feminina. Lembre-se disso. Cheguei a cavalo. Não tem, porque cavalo é uma palavra masculina. Vamos ver mais alguns exemplos aí na tela? Seguindo aqui no nosso slide, temos aí estudar à noite e estudar à noite. Quando eu digo estudar à noite com acento grave, aí na cor preta eu tenho o quê? O momento em que eu estudo. E estudar à noite sem o acento grave é o que eu estou estudando. Pensa aqui comigo. Eu vou estudar o fenômeno da noite, o horário da noite. Então eu vou estudar o quê? Eu vou estudar algo. A noite é estudada por mim. Quando eu digo estudo à noite. Meu vizinho pode estudar o vento, minha vizinha pode estudar o dia, minha esposa pode estudar as plantas. Eu vou estudar o quê? À noite. Não há razão para colocar o acento grave. Mas se eu quero dizer quando eu estudo, em que momento eu estou realizando um estudo, aí é estudar quando? À noite, durante a noite. Então esse estudar à noite vai ser com acento grave.
Vamos a mais um exemplo aí na tela? A gente tem aí comprar à vista e comprar à vista, esse que eu expliquei há pouco tempo. Não é comprar à vista com acento grave, é como é que eu vou fazer esse pagamento, essa compra. Eu ponho um acento. E comprar à vista seria à vista que alguém está vendendo, tá? Mais um exemplo aí, esse é maravilhoso. Imagine aí o seguinte, fazer à mão e fazer à mão. Vem aqui comigo. Olha uma coisa interessante. Quando alguém diz que faz à mão, essa frase eu fiz à mão, fora de um contexto mais pragmático, um contexto mais detalhado, olhando só a frase. Fazer à mão, sem acento grave, simplesmente é usar o quê? É ir à manicure. Eu fiz à mão. Ela fez lá as minhas unhas. Mas se, por exemplo, eu vou escrever um documento como à mão, ou seja, olha o meio que eu vou usar para escrever. Aí já não é o que eu vou fazer. Eu vou fazer à mão. Percebeu a diferença? Fazer à mão com crase é fazer alguma coisa manualmente, copiando, escrevendo, de próprio punho. E fazer à mão é simplesmente ir à manicure. Vamos agora a uma situação bastante interessante envolvendo também locução feminina. Aí na tela. Olha só. Antes de construir as margens da rodovia, consulte o DENIT. Observe essa frase aí. Antes de construir. Para no verbo construir. Agora olha para mim. Antes de construir, onde? Onde é que eu vou construir? A as margens. Então o A deveria estar com acento grave. Nós temos aí uma falha gramatical numa placa de sinalização, ok? Então o correto ali seria construir onde, às margens, com acento grave. Vamos ver mais alguns exemplos aí na tela para você? Olha só, a luz do sol é intensa. Eu estou usando simplesmente o substantivo luz. Então a luz do sol é intensa, não há acento grave. Mas eu vou fazer um estudo à luz de Freud. Por que eu ponho acento grave? Olha para mim. Eu vou fazer um estudo como? Como é esse estudo? À luz de Freud, à luz de Platão, à luz de Aristóteles, à luz de Heidegger. Aí eu estou usando como eu vou fazer o estudo. Aí à luz de Freud passou a ser uma locução feminina que tem a palavra luz como base. Percebeu? A luz do sol é ela, simplesmente substantivo. Agora algo à luz de Freud é como essa coisa acontece. Mais uma situação interessante aí na tela para você. Olha só. Cuidado com o A, significando a moda. Escrita a Camões. Você pode até pensar, tá errado isso, professor? A palavra Camões é uma palavra masculina? Não, está correto. Vem aqui comigo. Quando eu digo escrita a Camões, esse A significa escrita à moda Camões, ou seja, ao estilo Camões. Camões criou um jeito de escrever. Então, quando eu digo escrita a Camões, eu vou colocar o acento grave, porque esse A significa como? A moda Camões. Vamos ver mais um exemplo aí na tela? Aí a gente tem, ó, cabelo a Caetano Veloso. Eu tenho um cabelo a Caetano Veloso. Tá vendo aí a palavra cabelo? Caetano Veloso é uma palavra masculina, mas isso não vai contaminar o A, porque esse A significa a moda. Então, cabelo a craseado, Caetano Veloso, significa cabelo à moda, Caetano, ou seja, Caetano tem um estilo de cabelo. Agora a gente vai encerrar falando aqui sobre a culinária, tá? Preste atenção agora a esses dois exemplos. Filé à parmegiana é um filé à moda parmegiana. Eu tenho de colocar o acento grave. Obrigatório. Mas por que será que bife a cavalo que está aparecendo aí na sua tela não tem crase? Será que esse bife é a moda cavalo? Não. O filé é a moda parmegiana, mas o bife não é a moda cavalo. Por que isso acontece? Preste atenção agora à regrinha. Quando A significa a moda, ela vai aparecer na tela agora para você. Quando A significa a moda, ele vai vir seguido ou de um substantivo próprio, como a gente viu, Camões, Caetano Veloso, ou ele vai ser seguido de um adjetivo. Então eu vou voltar à frase aqui. Filé à parmegiana. Parmegiana é o adjetivo. Então é filé realmente a moda parmegiana. Mas bife a cavalo, cavalo não é nome próprio. O cavalo não criou um corte. Percebe? Se eu colocasse assim, bife a Alex. Se Alex é um cozinheiro muito famoso que criou um estilo de cortar, um modo de fazer um bife, aí vai ter crase. Teria crase porque Alex é um nome próprio. Bife a cavalo não tem crase por quê? Porque cavalo é um substantivo comum. E aí essa ideia de a moda, eu vou colocar o acento grave se vier adjetivo, como parmegiana. Preste atenção aqui comigo. Arroz à grega.
grega é o adjetivo, porque lá na Grécia se criou um estilo de arroz. Macarrão à bolonhesa, por exemplo. Bife à milanesa, porque milanesa é o adjetivo de Milão. A bolonhesa tem crase, é o adjetivo de Bolonha. Mas cavalo não é adjetivo, nem é o nome de uma pessoa que criou um estilo. É simplesmente o nome de um animal, um substantivo comum. Então, bife a cavalo, frango a passarinho, nada de crase. Você só vai colocar se for um nome próprio, masculino ou feminino, desde que seja próprio, João, Maria, Pedro, Adriana, ou se for um adjetivo, como parmegiana, grega, bolonhesa, parmegiana, ok? E aí, gente, a gente chega ao final dessa nossa dica sobre crase. Não se esqueça, o acento grave pode ser usado para garantir o quê? A clareza e a correção do seu texto. Não erre o acento grave, senão você vai se alimentar de um prato muito indigesto. Garanta uma boa refeição e a correção no seu texto. É isso.